Meus queridos amigos, que Jesus derrame sobre todos nós bênçãos de amor e luz. Nesse momento que nós marcamos com a espiritualidade, vamos rogar ao Divino Mestre Jesus, ao Divino Rabi da Galileia, que permita que seus obreiros possam, nesse momento, envolver a todos nós com suas vibrações de saúde, de paz, de alegria, de esperança, chegando em todos os recantos, não só a nós encarnados, como também aos nossos irmãos desencarnados. E hoje em especial nós queremos pedir pela querida companheira Romana Paixão, que partiu para a pátria de origem. Aonde ela estiver, receba o nosso afeto, o nosso carinho, juntamente com toda a equipe do Moreira Rego, da qual ela trabalhou muitos anos com muita dedicação. Queremos também, nesse momento, unir as nossas vibrações e de encontro aos espíritos superiores, fazendo com que ele nos auxilie a ficarmos receptivos para recebermos os passes espirituais, envolvendo também a toda a humanidade, como também trabalhando o nosso lar, a água da nossa casa sendo fluidificada, para que possa servir de complemento para os nossos passes espirituais. E vamos hoje, auxiliando para a nossa recepção, falar um pouco sobre a vida de Giovanni Bernardoni, o nosso querido santo de Assis. Francisco nasceu na Úmbria, na Itália, na cidade de Assis, em 1182 e desencarnou em 1226, com 44 anos. Foi canonizado em 1228. Filho de Pedro Bernardoni, um italiano, e de Maria Piccolini, uma francesa. O seu pai era um homem dos mais ricos da cidade. Então Francisco teve uma infância, uma juventude muito abastada. Ele participou de todas as festas, todos os movimentos que participavam os jovens da sua época. Mas ele, ao mesmo tempo, ele era muito generoso. Se alguém lhe pedia alguma coisa, um necessitado, todo o dinheiro que ele tinha, ele dava. Se lhe pedia uma roupa, ele dava as melhores roupas. E isso já preocupava o seu pai. Com 20 anos, ele foi participar de uma guerra a favor da sua cidade, Assis, que ele amava muito. Seu pai ficara muito contente, porque era uma forma dele adquirir o título de cavaleiro. Como os pais hoje desejam que os filhos façam uma faculdade, um mestrado, um doutorado, naquele tempo, um título de honra era um título de cavaleiro, porque era um título em que a criatura, o homem, que só recebia os homens, não é? Tinha prestado serviços relevantes ao seu país. Na guerra, Francisco compreendeu que não era isso que ele queria para a sua vida. Foi vencido, preso, adoeceu, passou um ano preso, muito doente. Depois de um ano, o seu pai conseguiu libertá-lo, pagando uma grande fiança, mas ele passou vários meses muito enfermo. E essa doença fez com que ele viesse a refletir, viesse relembrar quem era ele realmente.
ele pediu para sua mãe adquirir o Novo Testamento, e uma coisa interessante, quando ele lia o Apocalipse, eles tinham um verdadeiro encanto pelo Apocalipse. Por quê? Porque foi ele que escrevera como médio de Jesus na ilha de Patmos, quando ele tinha de 98 para 100 anos. Então, era uma lembrança, ele foi se apossando daquelas lembranças que ele tinha sido discípulo e apóstolo do Cristo, porque ele foi o discípulo amado de Jesus, o nosso João Evangelista. O único que morreu de morte natural aos 100 anos. O único entre os 12 que acompanhou Jesus até o momento final, junto com as mulheres piedosas, ao lado de Maria, dizendo, eu estou aqui. Quando a gente quer auxiliar alguém, não precisa a gente dizer nem palavras nenhuma, basta ficar ao lado. Foi por isso que Jesus, no supremo momento, ele olha João ao lado de sua mãe e diz, mulher, eis aí o teu filho. E para João diz, eis aí tua mãe. Maria, naquele momento, ela, de um sofrimento atroz, ela não compreendeu, mas João compreendeu. Quando ele teve condições que conseguiu uma casa em Éfeso, levou Maria e cuidou Maria até a sua morte, até quando Jesus veio buscá-la. Então veja a confiança que Jesus teve e tem, não é? Naquele adolescente que tinha 16 anos para 17. Entregou sua mãe, ele quis dizer assim, eu não posso mais cuidar fisicamente de minha mãe. Lhe entrego, João, para você tomar conta de minha mãe. E foi isso que João compreendeu e que João fez. Aí Francisco, à medida que ele foi melhorando e demorou, levou quase um ano, ele estudando o Novo Testamento, não é? Ele foi na igreja de São Damião, e a sua mediunidade, porque ele foi um grande médio de Jesus, aflorou em João várias mediunidades que agora estavam aflorando em Francisco. Ele ouviu do crucifixo uma voz que lhe dizia, Francisco, reconstrói a minha igreja que está destruída. Ele entendeu que era a igreja física. Ele foi, vendeu seu cavalo, pegou o dinheiro de seu pai e veio entregar ao padre para reconstruir a igreja. O seu pai estava viajando. Quando chegou, ele mandou realmente prender João. 2 homens fortes prenderam João no porão da sua casa, e em uma viagem seguinte a sua mãe libertou. E aí João vai, com o dinheiro que ele tinha, não é? Para reconstruir a igreja. Quando seu pai chega, fica revoltado. Vai atrás de João e João disse, de hoje em diante, eu só atendo ao Pai do céu. Eu lhe agradeço muito pelo que você fez comigo, mas nem o seu nome. A partir daí, ele passou a chamar-se Francisco de Assis, e não mais Francisco Bernardone. Começou a viver com os pobres, a pedir esmola, mas ele pedia assim, ele pedia e dava algo em retribuição, trabalho, porque ele queria a pobreza, mas não a pobreza com dignidade, devendo, pedindo, ficando às custas de outras pessoas. Quando ele já tinha, nesse trabalho que ele foi fazendo, foi despertando interesse nos seus próprios amigos, em alguns dos seus amigos,
porque quando ele descera, ele vinha, era com 200 companheiros para realizar esse trabalho. Com 12, ele foi até Roma, porque já existia uma necessidade, ele já tinha estudado, porque todo aquele evangelho que ele ia estudando era uma recordação, uma lembrança, tudo aquilo estava muito forte nele. Ele sabia daquilo muito bem, que ele tinha vivenciado com o mestre, e ele começou a ensinar os seus discípulos. E ele foi a Roma para receber do Papa autorização para poder ir pregar nas igrejas, porque naquela época não podia ir pregar. Quando chegou em Roma, ficou 30 dias dormindo no relento, na praça, tentando que o Papa lhe recebesse. Mas como é que o Papa ia receber? O Papa só recebia os nobres. Era a época do Papa Inocêncio III. Até que depois de 30 dias, o Papa mandou dizer que não recebia. E ele, muito triste, voltou. Mas nessa noite, Inocêncio III teve um desdobramento. E um Papa que lhe antecedeu veio, dentre outras falas, e disse: Inocêncio, recebe Francisco, porque é Jesus quem o quer. Eu fico muito emocionada, porque eu amo João, amava João quando eu lia o Novo Testamento. Eu nem sabia que Francisco era a reencarnação de João. Eu sou muito ligada a esses dois irmãos maiores. E aí, o Papa ficou muito impressionado, pediu que um cardeal, que de todos, tinha um que aconselhou o Papa a receber aqueles mendigos que há 30 dias estavam ali aportados na porta, estavam ali, mas os demais não aceitavam. Então, Inocêncio mandou chamar esse e pediu que ele mandasse atrás de Francisco. Francisco retornou, não pôde entrar com seus irmãos, ele entrou sozinho. Estava a cúpula dos cardeais e ele expôs o seu programa, não é? Da sua ordem, as suas regras, que dentre as regras, o que é que ele queria? A principal objetivo era vivenciar o Evangelho de Jesus, como Jesus ensinara, para que as pessoas, as criaturas, também pudessem vivenciar o desprendimento, a castidade, a caridade, o amor, o perdão das ofensas. Mas eles acharam isso um absurdo, que isso era impossível. E ele, naquele jeitinho dele, deu a entender que era um erro a igreja estar incentivando e criando, foi ela que criou, as cruzadas. Por essa época já estava na terceira cruzada, que muitos jovens já tinham morrido. Por quê? Por um pedaço de terra, o Santo Sepulcro. Jesus, segundo, foi colocado na sexta, no domingo já ressuscitou, nem o seu corpo ficou ali, porque tantas mortes por um pedaço de terra. E isso foi revolta para os cardeais, que ficaram revoltados. O próprio Inocêncio III não tratou bem a Francisco, mas aceitou, disse que ele podia ir pregar, criar a sua ordem, que era dos frades menores, que são os franciscanos, mas não aceitou assim de coração, não é? Ele foi forçado pelo sonho que ele teve. E se ele conseguisse, porque achavam impossível, que ele retornasse para dizer, porque achava
que isso jamais ele iria retornar, porque não ia dar certo. E Francisco retorna muito feliz. A primeira pregação que ele fez foi na igreja de São Rufino, foi aí aonde ele encontrou a sua alma querida, o seu amor platônico, que foi Clara. Que a gente não vai abordar isso, porque não daria para abordar, iríamos nos alongarmos muito. E ele utilizou o mesmo método de Jesus. A sua ordem foi crescendo, ele enviava alguns dos frades, né, franciscanos, que aí já eram frades, para algumas regiões para ir pregar o evangelho. Depois dele preparar, orientar eles, ele foi fazendo assim. Então já estava espalhado, a essa altura já tinha mais de 1000 seguidores, quando ele recebeu um pedido do Papa Inocêncio III, que estava muito doente, tinha contraído a lepra. Então todos aqueles seus amigos cardeais, todos tinham se afastado. Ele estava apodrecendo em vida, e Francisco retorna para Roma. E quando ele chega, ele se apieda do Papa, ele pede perdão a Francisco por não ter lhe dado, por ter lhe destratado, diz que sabe que ele é um santo, que se ele puder fazer alguma coisa para evitar, já estava aí acho na 5ª cruzada, muitas vidas já tinham sido ceifadas, e pedir auxílio para a sua saúde. E Francisco se envolve, ele já tinha feito várias curas, não é? Relembrando também as curas que tinha feito com o João. Ele sentia o seu corpo envolvido em luz, as suas mãos era como se fossem umas luvas em que encaixavam as mãos do mestre. E ele, da cabeça aos pés, começa a dizer: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. E nós sabemos como é a prece. E quando ele terminou de orar, a prece que nós conhecemos como prece de São Francisco de Assis, o corpo do Papa Inocêncio estava restaurado. E ele parte, depois dali, para a Palestina, visita todos os lugares que ele tinha vivenciado com o mestre, relembrando tudo na sua memória, onde ele tinha humildade e não queria dizer para os outros que ele já sabia que ele era a volta de João. E ele pede, já muito doente, desencarnou com 44 anos, mas ele tinha várias enfermidades. Porque o seu centro de força, hoje no nosso linguajar espírita, não é? Nós temos 7 centros principais, eles tinham uma energia que girava em uma velocidade incompatível com o corpo físico, que já estava alquebrantado, de fome, dormia mal, não dormia. Ele tinha uma dor de cabeça incessante que não passava, tinha problema dos rins, os seus pés eram inchados, suas pernas, cirrose. Ele convivia com os rancenianos, naquele tempo chamava lepra, então ele adquiriu a lepra, e no deserto caminhando, ele adquiriu tracoma. Quando ele retornou, os seus olhos foram queimados. E ele dizia assim: irmão Fogo, apieda-se de mim, não queima com tanta dor. Então, a vida de Francisco de Assis é uma vida linda, porque ele é a maior expressão do cristianismo depois de Jesus Cristo.
E ele retorna, e quando ele retorna, muitos dos seus seguidores, que a essa altura a ordem já estava numerosa, tinham desviado. Não queriam mais viver naquela pobreza, não queriam mais seguir as regras que tinham, e ele ficou muito triste. Ele não ficou mais na ordem. Então, Divaldo, nas suas pregações, diz: foi uma banda podre. Mas a outra banda continuou firme a ele. Mas ele foi viver eu esqueci agora o nome, né? Num recanto lá onde ele sempre vivia, mais simples, mais humilde, onde ele iniciou, porque a sua obra já estava grande. E lá ele veio a desencarnar. Mas ele, antes de desencarnar, ele sentia aquela dor por ele ter falhado, E Clara foi quem chamou a atenção. Ela chamava, como muitos chamavam, de Pai Francisco. Pai Francisco, você se desapegou de tudo, mas precisa se desapegar da sua obra, da sua ordem, porque não é sua, é de Jesus. Foi que ele veio perceber que realmente ele ainda estava apegado a isso. Porque para ele foi assim uma dor muito grande, ao ele retornar. Nessa época as viagens se tornavam muito longas, porque se andava a pé, se andava em barcos muito rudimentares, que se demoravam muitas viagens. Quando ele retornou, já retornou muito doente. E assim ele parte para Pátria Espiritual, aonde o próprio Cristo, o seu amigo, veio buscar o seu discípulo amado. E nesse momento, nós estamos rogando a Jesus que, através das mãos de São Francisco de Assis, possa derramar sobre nós energias revigoradoras, energias balsâmicas que venham trabalhar as nossas inquietações, as nossas angústias, as nossas saudades, as nossas ansiedades, envolvendo a todos nós encarnados e desencarnados, envolvendo os nossos lares em vibrações harmoniosas de bem-estar, de equilíbrio, enquanto nós vamos ouvir a prece de São Francisco de Assis musicada. Esses benfeitores irão trabalhando a nós como Francisco trabalhou em tantos e tantos irmãos, favorecendo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para viver.
eterno.